Oi, gente, vamos lá então com essa aula que é um complemento sobre a soma infinita dessas séries convergentes. E bem importante vocês assistirem porque vai ampliar um pouquinho mais as suas ideias, tá? Então, pegando daquele ponto em que a gente viu na aula que um pedaço de fita, né, um pedaço de papel foi cortado de 16 metros, foi cortado em duas partes, e a outra foi sendo dividida ao meio, ao meio, ao meio. Então, o que acontece? Uma parte já tem 8, que é o primeiro pedaço, que é o primeiro elemento da série. O segundo tem 4, o terceiro tem 2, e aí depois 1, né? Aí aqui, no próximo, eu pegaria aqui 1, né? Depois, o próximo desse aqui é meio. Depois, metade desse é 0,25, metade desse 0,125, e assim vai convergindo, tendendo a esse pedacinho aqui, que no caso, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a nossa soma, como era um pedaço de fita de papel de 16 metros, eu já sei que a soma dessa sequência, que é 8, 4, 2, 1, meio, 0,25 e assim por diante, eu sei quanto tem que dar essa soma, porque depois que eu cortar todos os filetinhos de papel e colocar aqui um do lado do outro, esse total vai dar 16, que é o que eu já sabia que dava, né? Porque se isso aqui tudo é 8, olha, então a soma desse pedaço, primeiro, que já tem 8, com o segundo, que é 8, eu só estou cortando os pedaços, mas tem que dar 8. Então, essa soma toda é 16, né? E esse é o tipo da série que a gente sabe que tem limite. Então, se eu fosse fazer aqui agora, na aula, eu só mostrei a fórmula, né? Não consegui chegar a fazer nenhum exercício. Então, aqui seria a soma infinita, por exemplo, a 1 sobre 1 menos Q. Como que eu faria essa conta? Então, seria soma infinita. Quem é o A1? É o 8. 1 menos a razão. A razão aqui é meio, porque eu estou cortando sempre na metade, né? Então, 1 menos meio. Aí fica 8 dividido por 1 inteiro menos meio, é meio. E 8, aqui na divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dá lá o 16, que a gente já sabia que tinha que dar, tá? Então, essa é a ideia. Então, agora eu vou passar rapidamente alguns outros detalhes e lembretes para a gente, tá? Então, como o total de pedaços é um número infinito, que ao mesmo tempo eu sei que tem que dar o 16, então aqui a gente diz que essa série tende ao 16, né? Quanto mais parcelas são somadas, cada vez mais essa soma se aproxima do 16, que é o que a gente fez ali. Então, aquela soma infinita convergia para fechar no 16, tá? Então, essas séries convergentes, como essa, no caso essa do nosso exemplo, ela tem um limite que é o 16, tá? Então, por isso que é uma soma infinita, ó, aqui entram números infinitos, mas essa soma é limitada, porque ela tem um limite no 16, tá? Então, isso acontece todas as vezes, aqui tá cobrindo, que o zero, né? Aliás, que a razão fica entre 0 e 1. E agora tem um detalhe aqui. Essa razão em módulo, ela pode ser, na verdade, ela pode ser um número negativo também. E quando eu coloco em módulo, daí ela vai ser positiva. Então, qualquer valor que esteja entre 0 e 1 em módulo, então vai transformar a série numa série convergente desse tipo, tá? Então, a razão também pode ser negativa e ela vai tornar a série convergente.
Olha só, aqui a gente vai ver um exemplo primeiro de uma série convergente, que a razão é 0,1. Então, essa razão, olha, é um décimo, tá? E aqui ele pede a soma. Então, é a soma do 1 mais um décimo, mais um centésimo, mais um milésimo. Então, na verdade, se eu somar isso, colocar um embaixo do outro, eu vou chegar nesse número aqui, ó, 1 inteiro, mais um décimo, mais um centésimo, mais um milésimo, infinitamente. Esse número é uma dízima periódica, tá? Então, é comum a gente ver dízimas periódicas sendo tratadas assim numa soma de PG. Observe que a razão é um número positivo entre 0 e 1. Então, ela é uma série convergente, tá? Os valores aqui, olha, 0,1, 0,01, 0,001, o próximo seria 0,001, né? E depois 0,1, 2, 3, 4, 0. Ele está tendendo a zero, né? Então, ela é uma série convergente aqui, visivelmente. E a soma, olha que interessante, a soma é o A1, que é 1, sobre 1 menos a razão, que é um décimo. Então, isso fica 1 inteiro. 1 inteiro são 10 décimos, menos 1 décimo, é 1 sobre 9 décimos. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, deu 10 sobre 9, que se você dividir 10 dividido por 9, dá 1,1 infinito, que é a dízima periódica. E o 10 nonos aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica, tá? Bom, agora a gente tem um outro exemplo aqui, que é o exemplo de quando uma razão é um número entre 0 e 1, só que ele é negativo. Então, olha só, aqui ó, eu tenho menos meio na razão. Mesmo assim, a série é convergente. Mesmo ela sendo uma PG oscilante, ela vai convergindo. Porque olha só o que acontece, eu tenho 2, depois o menos 1. Então, é uma soma que tem número negativo. Então, o primeiro termo é 2, olha. 2 vezes menos meio dá menos 1. Menos meio vezes menos 1 vai dar mais meio. Né? Veja que ela está oscilando, ela vai positivo, vai para o negativo, vai para o positivo, agora ela vai para negativo, menos 0,25, né? Mas só que ainda assim, e isso até foi uma pergunta do Enzo na primeira aula, né? Mesmo sendo negativa, ela vai ser convergente, porque, ó, eu tenho 2, aí eu tiro 1, aí só fica 1. Aí eu devolvo meio, mais meio, aí fica 1,5. Aí eu tiro 0,25. Aí fica 1,25. Então, de todo jeito, mesmo que eu estou somando, mas também eu estou subtraindo. Então, ela pula para lá e para cá, para lá e para cá, mas ela vai convergindo, tá? E aí, agora, a gente vai ver uma outra soma. Ai, peraí que eu vou apagar aqui, só para não ficar estragando aqui, ó. Tá mostrando um exemplo que não é convergente. Por que que não é convergente nesse caso? Ó? Porque a razão é maior que 1. Então, para ser convergente, tem que ter uma razão que fica entre 0 e 1, tá? Nesse caso aqui, você vê que é uma PG crescente. Então, ela está aumentando os valores. Essa daí é do tipo que vai para aquele infinito positivo, e se vai para o infinito positivo, não vai ter como somar esse tipo de infinito. Então, foi isso que a gente falou na aula, né? E agora aqui tem, para a gente chegar na fórmula da soma infinita, então o que acontece? Essa aqui é a fórmula geral da soma, né? Então, tá até aqui, ó, de maneira geral. Quando a gente vai fazer uma soma, nós colocamos a razão elevada a n. Só que no caso, quando a razão é um número entre 0 e 1, o que que acontece? Quando eu tenho um número entre 0 e 1, e esse é um estudo da parte de potência, ó, então eu vou pegar o meio, que eu já tenho usado esse exemplo. Então, se eu tenho meio elevado a 1, é ele mesmo. O meio elevado a 2 é 1/4, só que 1/4 é menor que meio, né?
Então, aqui, ó, eu tenho meio, depois 1/4, depois 1/8. Então, a potência vai aumentando, ó. Meio elevado a 3 dá 1/8. Só que esse 8 está no denominador. Então, o que acontece? O denominador vai aumentando. Então, quer dizer que esse número vai diminuindo. Se eu for escrever aqui em decimal, ó, vai ficar meio, aqui fica 0,25, aqui já fica 0,125. Então, o que acontece? Quando eu fizer esse Q elevado a N, ou seja, quando eu mandar esse N aqui para o infinito, esse expoente vai ser um número muito alto e essa fração, ela vai ter um denominador muito alto, quer dizer que ela vai ser um número bem pequenininho, tá? Então, seguindo aqui a sequência, olha só, meio elevado a 1, meio elevado a 2, meio elevado a 3, até aqui eu já falei, meio elevado a 4, meio elevado a 5, e quando eu faço meio elevado ao infinito, olha o que acontece aqui, ele está tendendo a zero. Deixa eu apagar só pra gente. Desculpa que demora, né? Devia ter dado um pause. Olha só o que acontece. Quando eu vou aumentando o expoente aqui, ele vai ficando 0,000 e ele vai ficar cada vez mais perto do zero. Então, nós dizemos aqui, olha, que quando o n tende ao infinito, ou seja, se o n vai embora para o infinito, esse número vai chegar muito perto do zero, ele vai tender a zero. Então, nós dizemos que ele tende a zero, e essa soma, então, esse Q elevado a n, ele vai dar zero. Eu vou considerar que se o n é infinito, isso aqui vai chegar num zero. E aí, se zera esse valor, olha o que acontece. Eu coloco um zero ali no lugar do Q elevado a n, e aí a fórmula fica desse jeito, que é o que vai sobrar. Então, se aqui ficou zero, vai ficar... Olha, vai sobrar, né, o menos 1 vezes o A1, e aqui embaixo vai sobrar Q menos 1. Então, o que a gente faz para ajeitar isso? A gente multiplica por menos 1 em cima e embaixo. Aí, em cima fica A1 positivo, e embaixo vai ficar menos Q e mais 1, né? E aqui vai ficar mais A1. Então, aí a gente inverte aqui a posição, a gente põe 1 menos Q. Só para não ficar o menos na frente, tá? Porque ela ficaria assim, ó. Mais A1, e daí ficaria assim, né? Menos Q mais 1, né? Seguindo essa sequência. Então, a gente inverte a sequência, só para ela ficar assim, arrumadinha. Então, a gente diz que a fórmula do limite, quando o limite da soma, né? Considerando que é infinito, a fórmula é essa, é a 1 sobre 1 menos Q, né? Que a gente chegou a falar rapidamente na aula. Aqui tem um exemplo, olha, só para mostrar que essa soma é convergente, como é que eu mostro que ela é convergente? Eu tenho que mostrar que a razão dela é um número entre 0 e 1, mesmo que seja em módulo. Então, a razão aqui, olha, eu pego qualquer elemento e divido pelo anterior, né? Por exemplo, o menos 12 dividido pelo 18 simplifica por 6 em cima e embaixo, fica menos 2/3. Então, eu achei a razão, que é um número em módulo entre 0 e 1. Mesmo que ele seja negativo, ela é convergente, tá? E aí, eu vou fazer a soma. Então, a soma é A1 sobre 1 menos Q. Então, é o 18 dividido por 1 menos o menos 2/3, fica positivo, né? E aí, é só terminar essa continha, 18 vezes 3 dividido por 5, pronto. Então, essa é a soma infinita. E agora, aqui é daquele caso da fração geratriz. Então, se o número é 2,533333333, olha só, a gente tem aqui esse número, que é o 2,5, né? Então, o 2,5 é a parte não periódica. Mas, aí aqui tem 3 centésimos, 3 milésimos. Essa parte aqui é uma PG, tá? E o que a gente faz aqui é fazer a soma infinita dessa parte aqui, que é a PG.
tá? Então, olhando só para essa parte, eu tenho, ó, o A1, que é o 003, e como vai sendo sempre um zero a mais ali, é como se eu estivesse dividindo por 10, que vai entrando uma casa a mais. Então, a razão aqui é o 0,1, né? Aplicando na fórmula da soma infinita, ó, o A1 sobre 1 menos a razão, eu vou chegar nesse 1 sobre 30. Esse 1 sobre 30 é só a soma dessa parte aqui, que é a PG, né? Aí, juntando esse 1 sobre 30 com o 2,5, eu tenho essa fração aqui, que é a fração geratriz daquela dízima periódica, tá? E agora tem mais um último exemplo aqui. Nossa, já deu 15 minutos. Esse é um exemplo clássico também de aplicação. Então, são caixas cúbicas, então elas estão encostadas na parede. Então, aqui é a primeira caixa cúbica, a largura da maior aqui tem 90 centímetros, e a partir dessa vai ter uma redução de 15%. Então, se é uma redução, eu vou considerar que será manteve-se 85% da largura da caixa, tá? Então, como é um fator de redução, para reduzir 15%, eu multiplico por 0,85. Então, eu estou reduzindo 15 e estou mantendo 85. Esses 15% de redução vão ser a razão da PG. E o A1 é o 90, tá? Aí ele pergunta, qual é a largura mínima da parede do depósito para que eu possa colocar lado a lado quantas caixas eu quiser. Então, esse quantas caixas eu quiser também tem limite, né? Porque uma hora a caixa vai ficar tão pequenininha, que vai virar uma poeira lá no canto da parede. Então, o que ele está pedindo aqui, ó, quantas caixas eu quiser, ele está querendo dizer assim, até o infinito. Então, o que ele pede aqui é uma soma infinita, sendo que A1 sobre 1 menos Q. O A1 é o 90 e 1 menos a razão. A razão é o 0,85, tá? E aí, só vou continuar aqui, porque já está pronto. 90 dividido por 0,15. Então, a soma de todas essas caixas daria 600 centímetros, que é 6 metros lá, o máximo que dá para fazer, né? Colocando uma do ladinho da outra, no máximo seria esses 6 metros aí, que seria a soma infinita, tá bom? Bom, então esse foi um vídeo assim de complemento da matéria da soma infinita. E agora eu vou colocar separadinho para cada um pegar o que quiser, eu vou colocar os vídeos dos exercícios, tá? Então, o da página 25, vou fazer separado. E vou fazer aqueles 3 de vestibular, que também são de lição, vou fazer separado para vocês assistirem cada exercício, tá bom? Um beijo.